Rubinho, um negócio importante ninguém falou, aliás, instigaram a gente aqui. Esse problema do acelerador do Leclerc, né, que a aceleração não voltava, ela ia e não voltava. É, Podia mesmo parar o carro, né? podia, porque hoje em dia o carro não. Aliás, foi isso que ele falou no final, que ele estava com medo, né? Que ele teve com muito medo. Então, essas vitórias são uma daquelas que são as melhores, porque quando você Uhum. vive um medo de que, pelo amor de Deus, hoje eu tenho aqui Hoje essa não, hoje não. chance. Hoje É, não, aliás, falando em hoje não, né? Depois a gente precisa falar, né? vamos falar. Eu fui falar hoje não e mudei, você viu? Aí eu É. falei, mas só até comentando sobre isso, assim, as pessoas às vezes escrevem como se isso fosse uma coisa que me chateasse. Não chateia, por quê? Porque primeiro, quem falou é um baita amigo nosso, né? Então, a gente já fez até um podcast disso com ele, com tudo. Então, e aquele dia, né, é aquilo que eu sempre digo. Eu, é, assim, dá para falar 98%, 99%. Se vocês tivessem escutado o que eu escutei, vocês teriam tido a mesma decisão. Você já falou Não isso. falo 100% porque tem gente diferente mesmo, então mas é muito fácil a gente apitar o pênalti depois que a gente já viu o chute, né? Então, mas é por aí. Agora, voltando, Regi, quando o cara tá com pedal, hoje em dia, os carros eletrônicos, para quem tem um carro legal, sabe o que eu estou falando. Se você estiver encostando no acelerador e dá um toquinho no freio, o acelerador para de funcionar. Então, não é que ele ficaria com o acelerador travado, nada disso, mas poderia parar de funcionar. Não é bem de assim de entrar numa curva, tirar o pé e o acelerador não voltar, a aceleração não voltar. Não era o Não, caso. ele estava com alguma coisa estranha que ele não relatou exatamente o que acontecia. Para mim, o medo dele era de quebra, não era de acidente, de nada, porque tudo eletrônico não daria problema. Hum. Então, mas que daria sim, ele teria muita chance de parar, porque aí o acelerador pararia eh, de funcionar. É, o, o cara falando que hoje é dia do 7-1 pra gente, que a gente não pode esquecer. Nem sei se foi hoje, se foi num dia desse, 11 de julho, será que foi? Enfim. É, Uhum. eu, Coisa ruim eu não lembro, Regi. não, você estava falando do Kleber Machado, só para esclarecer, o Kleber, durante um bom tempo, ele não assimilou aquilo como uma coisa positiva, ele pensava que poderia ser negativa. No fim, ele percebeu que era É, altamente positivo, tanto que é o nome que ele deu para o podcast dele, né? Hoje sim, hoje é, não. E é exato. isso Então, mesmo. e a gente assim, é parceiro, né? O Kleber nunca fez algo que pudesse me chatear ou alguma coisa assim. Então, tem gente que escreve, eu posto lá uma foto, o cara fala assim, hoje sim, hoje não, como se fosse uma coisa. Isso aí é super, é super tranquilo. No final, a gente tem que ser bem resolvido com as coisas que acontecem. E aquele dia abriu a porta para você ouvir hoje o rádio que todo mundo tem, abriu a porta para eles ficarem ligados que tinha coisa acontecendo por trás, que eu falei assim, eu não vou deixar, até a penúltima curva, quando eu ouvi um negócio e eu deixei. Então, aquilo fez com que aquela falcatrua que estava acontecendo com tantos nãos que eu falei lá atrás, aquele foi na frente para todo mundo ver, né? Então, tem um lado que a gente pode olhar isso como positivo, tem um lado que fala, meu, eu não teria feito. Tá bom, Sei. você não teria feito, mas só na hora mesmo Só ali quem souber, né? só Ah, o que 7-1 foi dia 8, não dia 11. Rubinho, primeiro, quer dizer que naquela época as outras equipes não ouviam o rádio de todo mundo, né? Cada equipe ouviam, ouvia. ouviam, mas era tudo aquele jeitinho, um pega do outro, bota o copo Ah, era meio, na parede, aquela era coisa, entendeu? meio, como é que é? Meio
como é que chama quando você puxa fio do vizinho? Era meio É, gambiarra, né? você coloca ali. Eu já falei para vocês que uma vez chegou na minha mesa, não vou falar qual a equipe era para não, mas chegou na minha mesa uma foto dos pedais do carro de uma outra equipe. Eu falei, como é que esse cara conseguiu entrar dentro do cockpit? Mas era isso aí, ó, que estão falando. Meu, é impressionante o que tinha de fotógrafo à paisana, né? Então,